fechado com segurança integrada 24 horas e lazer incomparável. Lotes a partir de 400 metros quadrados, o maior vetor de crescimento de Campos. Visite nossa loja Conceito na Avenida Pelinca, número 401, ou acesse airizeshomeclub.com. Realização AB+ Urbanismo. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, #Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. A Unimed Campos está comemorando 33 anos de excelência em serviços de assistência médica. Desde a sua fundação, toda a nossa equipe se dedica com paixão a cuidar da saúde e bem-estar da nossa região, sempre com compromisso, respeito e qualidade. Celebramos e agradecemos a confiança e parceria de todos os médicos cooperados, colaboradores e beneficiários. Unimed Campos. Pode contar. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma do canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 28 de junho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir daqui a pouco este programa em podcast, logo mais, reprise na Plena TV. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência, desde já, nossa gratidão, né, e carinho também por você que nos acompanha, tanto pelas redes sociais, pelos aplicativos, pelo rádio, evidentemente, né? Enfim, seja muito bem-vindo. Vamos às principais informações de hoje, 28 de junho, estamos acabando o mês de junho, amanhã é de São Pedro, né, 29 de junho, e ninguém, pelo que eu percebi aqui, sentiu frio esse ano ainda, né? Já estamos aí há uma semana estamos dentro do inverno, né? Por uma semana pelo menos, e para hoje a previsão é de 31 graus de máxima com 20 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 21 graus. Vamos seguindo aí nesse verão persistente, nesse veranico, né, pelo menos dentro do outono e agora dentro do inverno brasileiro.
No programa de hoje, com Edmundo Siqueira e Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer de receber, vamos conversar já com o Luciano D'Angelo, professor, matemático e coordenador do PT em Campos. O Luciano vem para falar sobre esse cenário político de 2024, essa corrida eleitoral que já está começando a funilar. Agora, estamos a menos de um mês do início das convenções partidárias, né? 20 de julho e até 5 de agosto. Então, e pouco mais de 100 dias das eleições, das urnas. Quer dizer, vai só afunilando a partir de agora, e cada mexida de cada peça nesse tabuleiro eleitoral pode ser fundamental para determinar o futuro de cada partido, de cada grupo político para o dia 6 de outubro, e aí sim para os próximos 4 anos. A gente fala sobre a tentativa de candidatura da Carla Machado e depois da posição, né, sobre a consulta dela no TSE, que impediu por conta do fato de prefeito itinerante. Não houve nenhum impedimento jurídico com relação à parte de Carla Machado, e sim dessa jurisprudência eleitoral que não permitiu que Carla pudesse ser então candidata em Campos nessa eleição agora. Sim, Aloysio. A consulta dela não chegou a entrar na pauta, foi consulta de casos semelhantes. A dela chegou, o plenário do TSE tomou conhecimento, mas o que foi julgado não foi a dela. Foram casos análogos. Sim. Tá, obrigado, Luiz. Perfeito. E daí em diante, então, a retirada da candidatura da Carla e a opção já anunciada do PT de ir para as convenções com o nome de Jefferson de Azevedo, né? Porque tinha ficado como pré-candidatos o Jefferson Azevedo e também o Elinho Anomal. Então, isso nós vamos discutir aqui, vamos falar toda essa movimentação, de onde vai, né, para onde vão esses simpatizantes aí da Carla, esses pretensos eleitores, como a pesquisa apontou, e ela é a única até o momento, em todas as pesquisas feitas, que conseguiu pontuar com 2 dígitos, além do Vladimir, que é o atual prefeito e pré-candidato também. Vamos falar sobre as nominatas do PT e as reais chances ou não do PT fazer uma cadeira na Câmara, ou mais de uma. Vamos saber do professor, que é o entendedor do assunto. E também, para onde vão e como conquistar esses 100 mil votos do Lula em Campos na última eleição. Desses 100 mil, se fizer aí um comparativo, né, de 2012, nosso querido e eterno Macou abocanhou 61.143 votos naquela eleição. Quer dizer, mais de 60% dos 100 mil que Lula teve agora. Enfim, vamos trazer esses números, essas pesquisas todas, né? E a gente já agradece muito a sua presença aqui, meu caro professor Luciano D'Angelo. Obrigado, já o seu bom dia. A gente só vai aqui rapidamente para as manchetes do portal folha1.com.br, e lá tem todas as notícias atualizadas a todo instante. 7h13, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com um aplicativo para cuidar melhor ainda de você, justamente para você ter toda a comodidade aí, né, ao fazer o exame, saber os resultados na hora, aquela coisa toda de tecnologia que o Laboratório Plínio Bacelar está sempre à frente do nosso tempo. Baixe o aplicativo e já comece a usar aí agora mesmo.
Em destaque lá no portal folha1.com.br, após Estado encontrar falhas, obras do novo asfalto ou do asfalto novo serão retomadas e, de acordo com a Prefeitura, a interdição será na Conselheiro Otaviano. Hoje, sexta-feira, rapaz, a Conselheiro Otaviano, eu passei a pé por ela, um bom trecho dela, vou te falar uma coisa, hein? Ela virou um grande centro de saúde, desde a Avenida do Canal ali, né? A antiga Beira Valão, que agora a gente chama Avenida do Canal, e fechar aquela rua ali sexta-feira. Tem um acidente hoje ali, né? Já teve acidente hoje? Passeio, tinha um caminhão e um carro de passeio. Pelo que eu percebi, o carro passou ali direto e o caminhão vindo pela Avenida do Canal ali. Sim. Colidiu e arrastou ele um pedaço. Tá lá, passei agora, pouco ele tava lá. No trânsito normal ela já é complicada de atravessá-la. Pelo menos até ali a Rua do Príncipe, porque depois da 13 de maio ela encurta mais um pouquinho ainda, né? Então você tem ali dificuldade, justamente por conta dos carros que param ali, das ambulâncias. E tem que rever isso aí, se realmente vai fechar, só para fechar esse comentário aqui, porque tem as ambulâncias que precisam acessar aquelas unidades ali. Enfim, vamos lá. Detento morre após passar mal em presídio em Campos. Um ano depois, PT de Campos fecha Jefferson a prefeito. Como Capucci e Vladimir, Jeane é favorita à reeleição em Cardoso. Segundo pesquisa da Prefab Futuri, ela tem mais de 60% das intenções de voto. Uma pesquisa também publicada aqui no portal folha1.com.br. Vai estar naturalmente algumas informações dela amanhã no Jornal Impresso. O Aloysio aqui faz esse destrinchamento desses dados, dessas informações feitas pela Prefab Futuri, e já vi lá também os comentários do especialista em números, o estatística, né, o William Passo também. E mais detalhes aí no portal folha1.com.br. Sancionada a lei que proíbe a edificação do estádio Goitacás. Homem é preso após agredir a companheira em São Francisco. Índice de mortes violentas alcança o menor número de vítimas em 34 anos no Rio. E ainda, homem é preso por perseguir ex-namorada em Campos. A prisão foi realizada em frente à DEAN. Tem hora que eu olho, assim, rapidamente, penso até que é manchete velha que eu estou lendo, que eu não prestei atenção, mas não é não. São esses fatos aí, essa violência contra a mulher, repetir, esse coisa de perseguir até a delegacia, parece que é corriqueiro, né? Enfim, Prefeitura de São João da Barra realiza pagamento de junho hoje. Mais de 179 mil alunos do Rio de Janeiro recebem aí a 4ª parcela do Pé de Meia. Lula sanciona a taxação de compras internacionais de até R$50. Essas e outras manchetes lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, professor Luciano D'Angelo, com a gente aqui nesta manhã. Da última vez você falou que era a última entrevista, por conta da escada, né? Escada, Não é só por conta da gente aqui da bancada, não, né? Por conta não, foi o meu pulmão que cochichou para mim. Toma cuidado. Bom dia, professor. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Também. Prazer enorme estar aqui na SFM 98.3. Não, é um programa instigante esse. Eu gosto de comparecer aqui, que a gente tem liberdade de colocar suas posições democraticamente e ajuda os ouvintes, que são muitos, né? Bom dia, Luiz. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Beto. Obrigado. Beto está no seu coração já, né? No meu coração. Meio prejudicado, né? Bem. Meu caro Edmundo Siqueira, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você aqui nessa bancada, né? Obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto. Coração aí do nosso convidado, né? Bom dia, Aloysio, bom dia, Luciano, vamos conversar um pouquinho aí nesse programa. Bom dia, sobretudo, a quem nos ouve, quem nos acompanha, quem vai nos ver depois aí nas redes da Folha FM. Prazer estar aqui novamente, bom dia a todos. Obrigado, Edmundo.
Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, nessa bancada com a gente hoje, sexta-feira. Trazer o seu bom dia, meu caro Aloysio, pedir a você para, no seu bom dia, assim que puder encaixar aí, não sei se vai falar dos 4-0 da Bolívia, ou você vai. Do Uruguai, perdão, na Bolívia, né? Ou se você vai falar dos 7-1 de Trump em cima de Biden lá nos Estados Unidos. Houve um debate ontem para a eleição presidencial dos Estados Unidos, que será em novembro também. Novembro também não, em novembro, a nossa em outubro, né? Depois da nossa. E que é outra eleição completamente diferente da nossa. A gente fala muito isso aqui, a Aloysio também conhece muito a eleição lá nos Estados Unidos. E lá, talvez mais do que aqui no Brasil, os debates são extremamente decisivos, são extremamente importantes. No Brasil também tem a sua importância, mas, sei lá, eu acho que aqui ganha um pouco mais lá ganha muito mais importância e assim, peso nas urnas o que é dito no debate. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o debate de ontem, que foi o primeiro para esse ano entre Trump e Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, Luciano. Obrigado pela presença. Vou conversar um pouco nesses 3 próximos blocos aí. Como alguém que acompanha a política de campos, o PT tem dado muita pauta nos últimos dias. Bom dia, Edmundo. Obrigado por compartilhar a bancada. Cara, nunca houve um debate. A eleição dos Estados Unidos é sempre em novembro. Essa desse ano é 5 de novembro. Nunca houve um debate tão distante da eleição. A primeira vez que isso aconteceu. Essa tradição de debate a qual você se referiu, ela começa no primeiro debate transmitido ao vivo nos Estados Unidos, que foi em 1960. O vice do então presidente, Dwight Eisenhower, que foi comandante das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, presidente dos Estados Unidos depois do Truman, que foi o presidente, né, que herdou do Roosevelt na Segunda Guerra. O vice dele, que era Richard Nixon, com um jovem senador do Massachusetts, chamado John Kennedy, né? E em que Kennedy jantou Nixon. E Nixon, naquela época era começo da televisão, a luz forte, o Nixon suou. Isso foi transmitido ao vivo, então ele é uma eleição muito dura, ele perde a eleição ali. Daí em diante, ele já nasce decisório, ele nasce ali, esse debate, e dizem que esse debate foi até, na verdade, ele foi proposto pelo Biden e aceito pelo Trump. E dizem, né, os analistas que acompanham isso mais de perto, que foi marcado até para isso, até como um filtro para saber se o Biden tinha condições de disputar a eleição. São 2 octogenários, né? A diferença deles é pouca, são 3 anos de diferença. Eu acho até engraçado, porque você tem esse estereótipo, né? O Biden foi nadador, né? Foi inclusive guarda-vida na juventude. O Trump sempre foi sedentário. E o Trump parece ter sentido menos efeito da idade do que o Biden realmente parece ter sentido menos. O debate é o seguinte de ontem. Se você lê o debate, a transição do debate, a degravação, pau a pau, se bobear, a Biden ganhou. Quando você vai ver o debate, no conteúdo o Biden foi bem, mas a forma, o olho vazio, a voz muito rouca, olhar para o nada, o gaguejar, né, não completa uma frase. Biden, infelizmente, dá traços de que está sentindo. Chega para todos nós, isso é inevitável, mas ele está dando traços. E de ontem, hoje vão ser as pesquisas mais com dado estatístico, mas teve ontem trading de internet. Os democratas, desde ontem, estão discutindo seriamente a possibilidade de substituir o Biden, de última hora. Se esperava que a Kamala Harris fosse ter um papel, e ela não apareceu, realmente, nesses 4 anos de mandato do Biden, ela não apareceu, ela não decolou, né? Enfim, se a eleição fosse hoje,
sem sombra de dúvida. Observação política não é aquilo que eu quero que seja. É aquilo que eu estou vendo que vai ser. Por vários aferidores. Se a eleição fosse hoje, Trump pegava com o pé nas costas. Né? Porque você falou, a eleição de lá é diferente. Tipo assim, o maior colégio eleitoral são delegados. Né? Cada estado faz uma eleição separada e fala, tantos delegados. Vamos pegar o maior estado e esses delegados, o número é por contribuição ao PIB e por população. A São Paulo dos Estados Unidos é a Califórnia. Ela tem 50 delegados. É o estado que mais tem delegado. E como é que é isso? Eu concorro com o Luciano D'Angelo. Eu ganho por um voto popular na Califórnia. Um voto. Um voto. São dezenas de milhões de eleitores. Eu ganho por um voto. Eu levo os 50 delegados. Então é totalmente diferente, entendeu? É totalmente diferente. Se eu ganhar por um voto popular no estado, eu levo todos os delegados daquele estado. Não é proporcional, entendeu? E essa soma de delegados é que vai dar a vitória. Por isso que Trump perdeu no voto popular em 2016 para Hillary Clinton, mas ganhou a eleição. Os democratas têm um problema muito sério. O Partido Democrata tem um problema muito sério. E acho que demorou demais a encarar essa realidade. Né? Tem que saber se agora vai dar tempo a isso, justamente de lançar esse nome e de fato decolar. Quem é esse nome? Mas todo mundo comentou em off aqui da esposa do Michelle Obama. Michelle Obama, esposa do Obama. Também não sei se. Acho que não sei como é que vai ser a reação e tempo para trabalhar isso. A gente está aqui há 100 dias da eleição do Brasil, mas lá deve estar o quê? Uns 130 dias? 129 dias também da eleição. Quer dizer, são. Para a gente são 110 hoje, eles. Dia 5, 29, 130 dias. Como o Luiz pontuou, ainda está é um debate muito prévio, né? Justamente por os democratas, né, ter essa visão. Eu acho que tempo há, porque os debates definem, como o Luiz também disse, o debate define muito a campanha do americana, e se botar um candidato, né, que tenha... A Michelle Obama tem um papel relevante nos Estados Unidos, enfim. Não tô dizendo que será ela, logicamente que não, mas eu acho que há tempo de tentar reverter esse quadro, mas agora, como a Luiz também disse, demoraram muito a tomar pé da realidade, né? E assim, você... O papai gostava muito do ditado de Confúcio, saber o que se sabe, o que não se sabe, é coisa de quem sabe. Ele sempre repetiu isso para mim a vida inteira. Trump é um grande comunicador, ponto. Um grande comunicador. Isso é uma virtude dele que ninguém pode tirar. Quem falar que não, está mentindo. Ele é um grande comunicador. A capacidade de fazer a mensagem dele chegar claramente ao receptor, isso em semiótica, ele é um grande comunicador. Luciano, como diria Capi, vamos para o nosso canavial. Vamos para a nossa terrinha. Vamos para a nossa terrinha. Se bem que eu podia fazer um comentário. Você viu o debate? Eu vi 10 minutos do debate e me senti mal. Aí fui ver o Kennedy, quer dizer, o enlatado que narrava a investigação da morte dele. Aí passei mal também. A culpa não é da escada. Isso já vem de ontem. Verdade. Mas, Luciano, a gente está... Essa semana foi definido, né? Lá em 3 de junho, né? Quando estava começando ainda o debate e tal, Vladimir, logicamente, é candidato natural, prefeito, né? Está no cargo, pode se reeleger. Em 3 de junho, eu falei lá que tinha 2 candidatos muito indicados. Vladimir, como já falei, natural, e Jefferson de Azevedo, naquela época reitor do IFE, foi ex-reitor. E isso se confirmou agora, ontem, né? Ontem foi dia 27, pouco mais de um ano depois. Carla Machado teve como o Nogueira disse, na terça-feira da semana passada, no dia 18, foi julgado no TSE vários casos. O dela estava, mas não foi julgado. É bom de falar isso, porque né, a gente tem que ser preciso nessa informação. Perfeito. Foram casos análogos ao dela, né? Mas quer dizer, isso não é orelhada. Eu conversei com
os melhores juristas em direito eleitoral da comarca. O caso de Carla, desde novembro do ano passado, está dizendo que é muito difícil. Isso não é bola de cristal, com base em jurista, né? Que é quem conhece isso e tal. É muito difícil. Desde que foi montada a jurisprudência do Supremo e do TSE, que fala que ninguém pode ser candidato ser reeleito, não pode ser candidato a terceira vez em cargo executivo, né? Isso foi formado, não é uma lei, mas é uma jurisprudência que isso não iria reverter. E, de fato, foi isso que aconteceu na terça-feira e Carla retira a candidatura. Como é que você acompanhou? Eu sei que você está muito pensando esse processo de maneira cartesiana, vamos falar depois de nominata, mas de maneira cartesiana, que é uma coisa que eu te conheço na política há muito tempo, é uma coisa que sempre te caracterizou. Como é que você acompanhou esse processo? Eu acompanhei muito de perto, ouvi alguns advogados e tem uma formulação própria minha, que não sou jurista, né? Então pode ser um arrobo, né? Mas eu julgo que a jurisprudência, ela literalmente, ela impede a Carla de ser candidata. Mas no conceito de para que ela veio, se você olhar o que motivou a construção dessa jurisprudência, você vai ver que ela não alcança a Carla. E eu contava que alguns juízes tivessem esse tipo de comportamento. Essa jurisprudência veio com centenas de pequenos municípios no Brasil inteiro, que 6 meses antes da eleição se afastavam do carro e concorriam ao município vizinho. E isso era um planejamento que eles faziam antes. Isso alterava significativamente o resultado do pleito no município vizinho e também no seu município. A Carla não aconteceu nada disso. A Carla não se organizou para ser candidata em Campos. Quer dizer, esta é a essência da jurisprudência. Eu esperava que os juízes, com algum bom senso, levassem em consideração o fato que levou à criação da jurisprudência. Isso não aconteceu, com exceção de um dos ministros que levantou essa possibilidade, mas entendeu que o tempo era curto, e aí ele tinha razão, para fazer esse processo, alterar a jurisprudência em cima da eleição. Quer dizer, essa é a minha visão. Essa é a minha visão do problema. Alguns advogados que eu conversei disseram, tem pegada, tem sentido, mas é difícil. Então, aconteceu ou é difícil. Foram 2 ministros, na verdade, o Nunes Marques, que vem do Supremo, e o Raul Araújo. Eles você justifica o voto antes de dizer, né? Eles dizem que, conceitualmente, eles eram favoráveis à posterior revisão de parte do conceito, pelo menos. Mas que, dada a exiguidade do prazo, já viu ali pouco mais de 3 meses, foi dia 18, e que eles votariam com o relator, embora, sabe dizer também, mesmo que eles votassem a favor, seria 5-2, perderia, né? Então foram 2 ministros. O que eu pergunto é o seguinte, essa coisa de Carla vem, Carla não vem, ninguém nega, o Nogueira falou, a densidade eleitoral de Carla. Basta olhar o espelho da última votação, ela fez 17 mil votos para deputado estadual em Campos. Isso não é nem pesquisa, ela já fez, né? E ela tem 2 dígitos, a única, além de Vladimir, com 2 dígitos na última pesquisa, a única pesquisa que eles têm em 2024 registrada, que é pré-FAB. Além de Vladimir, perdão, 2 dígitos além de Vladimir. Agora, isso não acabou, em vez de ajudar, atrapalhando o PT, não seria melhor que tivesse sido definido antes? Bom, Luiz, eu não sei. Eu acho que nós temos muito tempo. O Jefferson se manteve candidato o tempo todo. Eu tenho minhas dúvidas se ajudou, atrapalhou. Mas que trouxe uma grande polêmica, trouxe. A cidade inteira acompanhou esse fato. Então, eu diria que para o PT como um todo, estar pautado na discussão política não foi de todo ruim, né? E eu acho que o PT está pacificado, não houve nenhuma grande
confusão. O PT está acostumado a conviver com mais de uma ou duas, 3 candidaturas para o mesmo pleito. Isso faz parte da vida do PT. Então, não é a primeira nem será a última vez que nós teremos 3 ou 4 pré-candidaturas e vamos acabar com uma só comunidade. Né? Eu quero dizer que a Carla fez muito bem o partido, ela traz um comportamento novo, público novo, e eu espero que caminhando com o Jefferson, e com a Carla também, porque ela é deputada estadual, tem prestígio, tem muito voto na cidade, que eu acho que era mais uma atenuante para ela não estar em cursa nessa questão, que é a questão da vontade do eleitor. As pesquisas mostram que a Carla não era uma viajante, né, nessa viagem eleitoral. Ela tinha consistência na cidade. Parte, né, 20% da população de Campos queria ela como candidata. Há de convir que a jurisprudência inibiu essa questão. Eu acho que a vontade popular ela é muito forte, né? Talvez mais forte que a própria jurisprudência. Ela constrói a jurisprudência, né? O negativo e o positivo. E essa jurisprudência veio para coibir o negativo, mas pune o positivo excepcionalmente, né? E eu tenho minhas dúvidas se essa jurisprudência é até uma coisa boa, saudável. Eu acho que a vontade do eleitor está acima de muita coisa, embora prevenir alguns exageros seja o que aconteceu. Luciano, o PT, historicamente, nacionalmente, também, âmbito local, ele tem várias alas, né? A ala majoritária, né? Que são tendências, chamamos de tendências. Tendência majoritária, tem uma parte de esquerda mais... Faz convenção para saber se compra Coca ou Fanta para convenção. Coca ou Fanta para convenção. É um partido, né? Enfim, goste ou não, tem uma estrutura partidária que poucos partidos no Brasil têm. A maior da América Latina. Tanto interno quanto discutindo Coca-Cola e cerveja, é a maior estrutura política desse país. E foi construída comprando Coca-Cola e cerveja. Mas, assim... É Fanta, né? O Guaraná. Guaraná. Pode ser qualquer refrigerante. Se for final de semana, picanha pode faltar, né? Boa. Mas tem uma questão de prevalência de algumas tendências dessa, né? Principalmente em ano que em condição de presidência da República, né? A ala majoritária talvez tenha uma determinância nas decisões do partido. A manutenção da Carla como candidata, como você mesmo disse, colocou o PT no debate, né? Tem essa questão de saber, né, a posição do eleitor, a posição a tendência do campista. As pesquisas, como a Luísa disse, a última disse isso, que a Carla tem essa possibilidade, tinha essa possibilidade, agora 17,6. Mas não se concretizou. Esse debate feito internamente no PT, você disse que não causou desgaste, que o PT internamente está tranquilo. Pacificado. Colocou o Jefferson como opção, não é isso? Ontem à noite, Jefferson como opção. Já tem definição, 2 perguntas. Já a definição do vice e como é que está a posição do Elinho Anormal, porque ele estaria também na disputa enquanto pré-candidato, né? E como é que está essa definição interna no PT e se as tendências estão alinhadas com tudo, né? Embora você repetiu, você disse que está tranquilo, mas se a Fanta e a Guaraná estão compradas no mesmo tom. Olha, eu tenho absoluta certeza que está pacificado. Eu digo que chama de pacificado, não tem uma polêmica entre as várias tendências que compõem o partido. E, por sinal, eu correria o risco de dizer que a construção de várias tendências é que deu unidade ao partido. Deu debate, deu discussão interna, deu amadurecimento. E, claro, arranhões também, né? Essas coisas não vêm isoladamente. Mas não tem... A reunião foi ontem à noite, eu não fui à reunião, mas tive informação, porque a reunião foi do diretório, foram só para os membros do diretório. Eu não sou membro do diretório, porque senão eu não sou membro de nenhuma instância partidária, a não ser filiado. Isso por decisão própria, né? Então, eu diria que está pacificado, o Jefferson é o nosso candidato, até esgotarmos as conversas com a federação, porque nós hoje somos uma federação.
né? Nós ainda vamos levar o BPV, isso. Nós vamos levar o nome do Jefferson para conversa com a federação. Isso às vezes é meio cansativo, essas etapas todas, mas democratiza a solução. Em nenhum momento que eu conversei com os companheiros da federação, dos outros partidos, eles indicaram algum outro nome, de modo que eu acho que vai ser muito pacífico também receber o Jefferson como candidato. E, a posteriori, tem alguns partidos que a gente anda conversando, como a federação ligada ao PSOL, tem o PSOL e a Rede, e também podemos conversar. Estamos discutindo a possibilidade de ter conversas, né? E, por isso mesmo, vou responder a segunda pergunta sua, se tem o vice. Não, nós não discutimos a questão do vice. Está em aberto. Eu sei que você quer fazer pergunta, Nogueira. Só 2 apontamentos, por favor. Primeiro, que eu falei errado. Peço desculpa. Carla ficou com 18,7, não 17,6. 2,7. Na pesquisa Prefab. E o segundo aqui, Elinho, Anomal, parece também tinha um problema. Ele não se desincompatibilizou do sindicato 4 meses antes do pleito. Então, quando você não se desincompatibiliza, você não pode concorrer. Mudou uma legislação agora, e está ainda como... Aí, lembrando que você falou, formando jurisprudência, mas que depende se o sindicato receber verba pública ou não. Que com a reforma trabalhista de Temer, isso mudou muito, né? Então, mas o caso de Alim precisaria, e ele, até onde eu soube, ele não se desincompatibilizou e ele não poderia ser candidato. Nada, né? Prefeito nem vereador. Ele não pode ser candidato. Não pode ser candidato. Desculpa. Não, sem problema. Você acabou mudando minha pergunta. Você fala assim, conversando com outra federação? Isso. Com a Rede e... A Rede e o PSOL. Tem conversas ainda iniciais. Ou seja, pode vir daí o vice? É uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Mas é uma conversa que ainda está um pouco atrasada do ponto de vista da solução, né? Mas estamos conversando. Flávio Serafini falou isso conosco aqui na semana passada. Sim. Presidente estadual do PSOL do Deputado Estadual. Isso. Que tem um candidato na federação, existe um pré-candidato, Fabrício Lírio. Isso. Ele até se encontrou, quando saiu daqui, se encontrou com o Fabrício Lírio e tal, mas que essa porta não estava fechada. Ele falou isso aqui, onde o Luciano está aí. O Fabrício já conversou com a Odisseia, que é a nossa presidente, né? Uma conversa inicial, ficamos de esperar a nossa decisão para depois irmos conversar lá com um dever de casa pronto, que é o caso foi resolvido ontem com a decisão do Jefferson ser o nosso candidato. Eu quero aproveitar, dizer que a perda da Carla como candidato, do ponto de vista eleitoral, foi grande para o partido, né? Seja para a eleição dela, seja para a composição da nominata. Quer dizer, eu digo, nos dias de hoje, essa é uma observação nos dias de hoje. Eu não sei como a sociedade vai reagir à candidatura do Jefferson, porque ela não foi posta na rua com intensidade. Eu acho que vai ser muito boa a reação, porque o Jefferson é um grande quadro. Ele foi um excelente reitor, é um bom comunicador, um bom orador, sabe de política, ele acompanha a política muito de perto, de modo que ele pode surpreender em muito. E mandar até aqui, aproveitar, mandar um abraço para a Carla. Eu acompanhei muito de perto essa discussão e reconhecer que ela seria uma grande candidata nossa. Mas nós temos quadros valorosos e o Jefferson é um deles. A chapa puro sangue do PT, hoje é mais difícil, aos olhos de hoje é mais difícil do que... Eu tenho minhas dúvidas, porque os dois partidos, as duas federações que nós vamos entabular a discussão, e uma delas tem assim, um nome projetado que resolvesse o problema. O grande nome que eles têm, que é do PSOL, é candidata a vereadora e não abre mão dessa candidatura, Natália. que é a Natália.
Tivemos conversas 8, 10 meses atrás com a Natália. Eu mesmo tive conversa pessoalmente com ela. E ela tem muito carinho pelo PSOL, ela construiu o PSOL, ela não admite a possibilidade de fazer qualquer migração. O que é muito louvável da parte dela, né? Mas a gente deseja essa aproximação. E a gente, lá em São Paulo, a gente tem essa linha direta, né? O Lula está lá com Boulos, conversando diretamente, não seria nenhuma novidade para a gente. Luciano, nessa pesquisa FREFAP que a gente está falando aqui, Carla fez 18,7 na consulta induzida, né, estimulada com os nomes dos candidatos. Isso vai dar no voto válido 22,4, né, descontando aí branco 10,1 de não sabe deciso, 6,5 de branco e nulo. Vladimir fez 53,7, que vai equivaler no voto válido 64,5. Eu estava conversando, esse negócio de número, você conhece melhor do que eu, e política também, eleição, concorreu a várias, e acompanhou, fez montagem de nominatas, você está nisso há muito tempo, né? Desde que eu comecei, eu me lembro de você como referência. A última eleição, vamos pegar das pesquisas para o último resultado, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa ligada a Jefferson, uma pessoa amiga, então eu tenho um debate mais franco, né? E eu falei, olha só, minha opinião para essa pessoa, que é uma pessoa amiga. O desafio de Jefferson você está falando de Natália, é igualar ou superar a Natália em 2020. Natália fez 4,68 dos votos válidos em 2020. Não era desconhecida, foi bem nos debates, que se espera que Jefferson vá. Os dois professores têm essa, como você, tem essa facilidade, né, de falar ao público e tal. E, ao mesmo tempo, eu falei, se ficar abaixo desses 4,68, é um cara promissor que pode ser ferido, né, politicamente, né? E se chegar a 2 dígitos, perdendo ganha, né? Se cacifra imediatamente para a próxima eleição legislativa. Como é que você, que conhece muito o número e política, projeta isso? Se projeta? Olha, eu diria que analisar hoje essa eleição, aos dados de hoje, eu diria que essa análise vai sofrer deformações. Porque o Vladimir vai para o segundo mandato dele, está disputando esse segundo mandato, com muito dinheiro. De um modo geral, a imprensa, as pesquisas, analisam e fazem uma comparação com quem veio antes. Eu acho extremamente injusto fazer comparação com o sofrimento do Rafael Diniz. O Rafael Diniz recebeu um município endividado, com enorme dívida, inexperiente em gestão, e não construiu uma boa solução para o município. Aí as pessoas tendem a fazer essa coisa. E eu digo, não é agora, não. Toda vez que a Rosinha perdeu a eleição aqui, o garotinho perdeu a eleição, era porque eles tinham um segundo mandato deficiente. Tinha um segundo mandato deficiente. Então, a comparação é com quem veio antes. Isso é muito importante. E aí diria hoje que o Vladimir tem essa vantagem. Ele tem um governo com muito recurso do município e recurso do governo do Estado, né? A campanha para governador, do atual governador, com a venda da cidade, despejou dinheiro aqui, ele enfeitou a cidade com esse dinheiro. Isso repercute na posição atual dele, de boa vontade do povo com ele, de reconhecimento, de boa gestão. Mas isso é fortuito. Isso é fortuito. Eu quero dizer que o correto seria comparar o município de Campos com um município em condições de igualdade com Campos. Aí eu quero falar de Niterói, que também tem muito royalty. Quero falar de Maricá, que também tem muito royalty. Quero falar de São João da Barra, que tem muito royalty. Se você compara a gestão de Vladimir com esses 3 municípios, ela é sofrível. Ela não tem nada novo. Você tem 20 anos de royalties aqui nesse município, tem 20 anos de royalties. Se você perguntar o que essa cidade tem, se eu for para um seminário, um encontro, falar da minha cidade, o
que eu vou dizer? O que de significativo? Nenhum fundo com dinheiro do Reut foi criado. Gastou-se muito dinheiro do Reut. Teve Fundecam com o Arnaldo, né? Um fracasso. O Fundecam, se você pegar os dados, tem pesquisa feita com o gasto do Fundecam, é uma vergonha. Mais de 90% dos empréstimos feitos não foram pagos. E já eram empréstimos políticos. Eram empréstimos para não pagar mesmo. Não é? Não estou fazendo juízo, mas teve. Não, mas é verdade, porque eu estava lá, eu sei. Eu sei. Eu lembro. Eu estou falando eu lembro. Dentro de casa. Não estou falando de ouvir falar, não. Eu lembro. Né? Pois é, então eu queria dizer o seguinte: o debate nessa eleição vai trazer novidades, não tenha dúvida. Né? A arguição dessa vantagem enorme que o Vladimir tem, ela vai sofrer impactos. Ele vai ter que se explicar uma série de razões pelas quais essa cidade não ganhou. Você pegar indicador de pobreza aqui é uma vergonha. Não é? Então, essa, para mim, vai ser a nova eleição. Não é a eleição que não tinha candidato, tinha a Carla, que nem botou a campanha dela na rua, já saía com quase 20% dos votos. O Arnaldo migra, quer dizer, tiraram lá da histórica divergência do Arnaldo via o Caio com os garotinhos, né? Eu tenho minhas dúvidas se essa migração vai render os frutos desejados, né? Acho que não vai, porque não basta você ter resolvido o problema da cabeça do Arnaldo e do Caio para uma base que passou anos, né, sendo adversário daquilo que se tornou uma novidade. Eu estou muito animado com essa campanha. Ela vai ser diferente desse mar de rosas que está posto aí. Só para pontuar, na pesquisa, Jefferson ele ficou com 0,6 de intenção de voto na induzida, junto com Alexandre Buchaú. Vladimir 53,7, Carla 18,7, Madeleine 6,8, Thiago Rangel, deputado estadual, 2,5, Buchaú e Jefferson 6. E aí no voto válido vai ser 0,7, né? Esse foi o dado da pesquisa aí, prefável. E se você observar, nunca ouvi ninguém fazer essa observação. É a única pesquisa que põe 2 candidatos do mesmo partido na pesquisa. E põe um candidato muito identificado com o processo eleitoral, junto com um candidato que nunca teve identificação. Então você deforma o resultado do candidato que não teve nenhuma projeção. O PT mesmo aparece com 3 candidatos em uma pesquisa, não aparece? Essa pois aí. Isso não, nessa botaram 2. A 2? Dois. Então, muito petista votou em Carla. É óbvio isso. Se fosse para o interior do partido e conversasse, muitos petistas queriam a Carla como candidata. Né? E com justa razão, ela é deputada estadual, com voto, e com um real significado. De modo que isso deforma um pouco os números dados por Jefferson. Se fizer uma pesquisa hoje, com a saída da Carla, não pode ser hoje, tem que dar um tempinho para a população compreender isso, você vai ver que vai ser muito diferente. Eu falei intervalo e tal, tem que falar do nominato, desculpem. Mas senão eu vou deixar. Porque com a saída de Carla, a discussão é para onde vão esses votos? Estamos falando de 2 dígitos. Isso define em eleição em qualquer lugar do mundo, né? Pode não ganhar, mas define quem ganha, né? Essa migração. E segundo, Carla vai abraçar Jefferson? Todas as vezes que eu conversei com Carla, ela nunca... Surgiu uma fofoca aí uns 6 ou 8 meses atrás, que ela ia mudar de partido, não sei o quê. Ela foi peremptória, não, eu estou no partido, estou no PT, vou continuar do PT. E eu tenho absoluta convicção que a Carla vai abraçar a candidatura do PT, porque tanto ela quanto o Jefferson, no período que não tinha essa definição, ambos disseram que eles seriam solidários com quem fosse indicado. Né? E os votos, você acha que migração? Eu acho que não passa 20% para Jefferson, evidentemente. Mas eu acredito que uma boa parte daquelas pessoas que votaram na pesquisa na Carla, votarão no Jefferson. O senhor acha que a identificação do eleitor com a Carla tem ligação com o PT forte, ou você acha que não? Não pode ser muito forte, porque a Carla não é uma petista histórica, né? Ela não tem o tempo de petismo que eu tenho, né?
Eu tenho botar na testa aqui um carimbo, tá lá, do PT. Agora a Carla não. A Carla não tem essa identificação. Mas tem uma identificação enorme com Lula. E aí, diga-se de passagem, que o afeto, a decisão dela, da aproximação com o PT, passou muito pelo Lula. E eu acredito que o Lula vai ajudar a nossa campanha aqui em Campos, que é uma cidade importante. Uma cidade importante. Embora ele ande dizendo que uma das decisões principais do Partido Nacional nessa eleição é a eleição para vereadores. Né? Ele está muito empenhado nessa eleição, que foi uma coisa que o PT nunca cuidou com o mesmo carinho que cuidava as eleições para o Executivo. Porque ele tem sofrido com esse Congresso Nacional, acho que está levando ele essa é a pauta do segundo bloco, né? Boa. Eu estou procurando aqui no seu blog, Aloysio, mas eu não tô achando. Ela até comentou aqui e automaticamente me fez lembrar, não vou mentir, eu tinha pulado esse coisa, mas a Elaine Leão, que tinha surgido como uma provável substituta da Carla nessa esteira aí. Elaine seria um plano, assim, se fala no bastidor, Elaine seria um plano B de Carla, né? Mas a reunião que a decisão de Carla foi tomada hoje, na sexta-feira, a decisão de Carla foi na quarta-feira, correto? Quarta-feira, não é isso? Quarta-feira. Na reunião de terça-feira, onde começa o primeiro debate dos 13 que o PT vai fazer para formar o plano de governo, então, você tinha até na terça-feira, você sabia que tinha três pré-candidatos. Já se sabia da decisão do TSE, que Carla não iria poder, lá na frente ele iria ter que sair até 16 de setembro, 20 dias antes do pleito, ele ia ter que sair. Mas você tinha 3 pré-candidatos postos. Naquela reunião, houve, na sede do PT, uma reunião particular de Odisseia com Elaine Leão, e elas depois sobem e participam e tal uma palestra do Teseu Bezerra, presidente licenciado assim de Petro, pré-candidato vereador, falando sobre economia e geração de emprego. Faz isso aqui na rádio, né? E ali parece que, segundo quem estava presente, eu não estava, mas me contou, que ali ficou bem claro que se isso estava sendo cogitado, ficou, né? E aí a Odisseia ontem de manhã, ela anuncia que, lógico, a convenção é dia 3 de agosto, do PT, mas que a decisão estaria tomada que Jefferson seria o candidato. Essa versão é uma versão bem próxima do que aconteceu. Em relação a Elaine, que é uma grande candidata a vereadora, Desculpa, professor, perdão. Não, eu que peço desculpa por interromper o senhor só para o... É porque eu estou achando tão convencido que ela pode se eleger, sim, que acaba cometendo esse ato fato. Não tem problema. Isso aí, e não está errado, acho que o seu papel é esse. Seu papel é esse mesmo, mas assim, o nosso papel aqui também é cumprir o... Não farei isso com os outros candidatos que a gente pretende eleger, não. É muita sabedoria no microfone só, né? Tem que estar ligado. Bom, mas eu ia contar um pouco da história da Elaine. A Elaine foi do PDT. Na eleição passada para deputado federal, ela apoiou o Chico D'Angelo, a partir de uma iniciativa minha. Eu ajudava o Chico aqui em Campos, né? Então, eu fiz uma relação muito próxima com ela, e como eu acabei não coordenando no sentido formal da palavra, mas trabalhando muito a construção da nominata, de um GT, que eu tomei a iniciativa de propor o partido fundar, eu trouxe a Elaine como candidata. Então, a Elaine fez todos os movimentos conversando muito comigo. E quando ela foi sondada para essa possibilidade, ela me procurou e ali nós matamos no nascedouro qualquer iniciativa de tirar ela da nominata de vereador. Quer dizer, esses fatos aconteceram nesse intervalo. Perfeito. Eu só, para quem está nos acompanhando e não entendeu, é verdade. Né, falar aqui sobre pré-candidato, a lei eleitoral, ela é rigorosa e tem que ser com relação ao rádio, por exemplo, e televisão. Diferentemente de jornal, não é o caso, é livre, né, liberado. Então, aqui no rádio,
como é uma outorga federal, você tem que cumprir rigorosamente todos os parágrafos ali da Lei 9.507, né, de 96, a lei eleitoral, que diz justamente sobre isso. As colocações de nomenclaturas como candidato fora do período pode se caracterizar como propaganda extemporânea. Então, por isso, a gente sempre dá só o que não é nada demais. As pessoas de orelha pequenininho no candidato que esqueceu, né? Não. Agora, hoje, a própria lei eleitoral, ela tem assim, vamos colocar uma página para definir o que é as proibições e permissões do rádio e 60 páginas para a internet. Ou seja, está todo mundo voltado com essa coisa de rede social e aí sim vem também toda a preocupação. Vamos fechar esse bloco, são 7h59, rapidamente a gente vira a chave, vamos falar de nominata, vamos continuar falando aí de eleições de 2024. Eu tinha formado um comentário, isso está na minha cabeça aqui, que não é nada demais, vocês sabem muito bem, mas quem está nos acompanhando pode não ter percebido. Como você disse, meu caro professor Luciano D'Angelo, para o PT foi muito bom, o PT ficou quase um ano aí na pauta, a pauta era o PT por conta da Carla. Você imagina para Carla, demarcou o território dela fortemente aí nessa eleição, ou seja, está em evidência, não só com seu mandato de deputada, mas sobretudo com essa participação nessa pré-candidatura dela, que vai, como a gente sabe muito bem, dar uma aquecida no nome dela para a eleição daqui 2 anos. O que você coloca é muito verdadeiro, mas é importante observar também que a Carla, ela foi muito petista nos gestos que ela fez, muito petista. Ela poderia, como foi dito já aqui, ela não foi impedida de ser candidata, ela pode ser candidata. Mas ela declinou dessa possibilidade em nome do partido, para não criar lá na frente uma interrupção e perda de votos, de mandato. Ela pensou no partido, pensou nos seus companheiros. E aí, este é um agradecimento que os petistas têm que fazer à Carla. Ela trouxe o PT para um patamar mais elevado de votos nessa eleição e soube se comportar a hora que as dificuldades jurídicas bateram na porta dela. Parabéns para a Carla, já manifestei isso para ela. Ela saiu muito honrosamente do pleito. 8h01, pausa rápida aqui no Folha no Ar e a gente volta a seguir com esse bom papo, essa boa conversa aqui com o nosso convidado, o professor matemático, coordenador do PT em Campos, Luciano D'Angelo. Bancada hoje com Edmundo Siqueira e Aloysio Abreu Barbosa. Pausa também aqui no Folha no Ar, mas rapidamente tem uma dica agora para a Nauta XP. Eles trazem aí sempre, os especialistas, eles conseguem unir aí sempre as informações atuais com boas opções de investimento para você fazer a escolha certa. Confira aí, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP. As principais informações